Quando conheci o Jonathan, eu não imaginava que ele ia mexer tanto com a minha cabeça. Foi por acaso dentro de um jogo online. Eu costumava jogar à noite, depois do trabalho, só para distrair. Era um jogo simples, de sobrevivência, onde a gente tinha que montar equipes para cumprir missões. Uma noite entrei numa sala qualquer e ele estava lá com o microfone ligado. A voz dele me chamou a atenção de imediato. Calma, rouca, diferente. Jogamos juntos por umas 2 horas e ele foi super educado, nada forçado. No fim da partida, me mandou uma solicitação de amizade. Aceitei sem pensar muito. Nos dias seguintes, a gente começou a jogar quase toda a noite. Entre uma partida e outra, a conversa ia ficando mais pessoal. Trabalho, família, rotina. Descobri que ele morava numa cidade pequena perto de Guarapuava, no Paraná. Eu moro em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Segundo ele, meu jeito de falar era o que mais o encantava, com aquele sotaque puxado do interior. Eu ria. Com o tempo, o jogo virou só uma desculpa para a gente conversar. Ele me chamava no WhatsApp, me ligava no meio do dia para saber se eu já tinha almoçado. Quando percebi, eu já esperava a mensagem dele todas as manhãs. Bom dia, minha jogadora preferida. No começo era leve. Eu me sentia bem com ele. Ele me fazia rir, elogiava até as coisas mais bobas. Falava que adorava quando eu errava no jogo, porque minha voz ficava manhosa pedindo ajuda. Era fofo. Eu não via maldade. Só depois percebi que o carinho dele vinha com uma sombra. Uma necessidade constante de saber tudo sobre mim. Mas logo, o fofo começou a pesar. Ele passou a querer estar presente em tudo. Perguntava o que eu estava fazendo quando não estava online, se eu tinha saído, com quem. Se eu demorava para responder, ele mandava várias mensagens seguidas. Oi? Tá tudo bem? Você tá com alguém? Eu achava exagero, mas dizia para mim mesma que era ciúmes bobo. Até meus amigos começaram a perceber que eu vivia no celular. Uma vez, minha irmã Esther falou rindo. Ele joga mais contigo ou te vigia mais? Eu ri, fingindo que era brincadeira, mas aquilo ficou na minha cabeça. Jonathan tinha um jeito de falar que me fazia sentir especial, mas ao mesmo tempo culpada. Quando eu dizia que estava cansada e não ia jogar, ele respondia: tudo bem, eu fico aqui pensando em você. Sozinho. E mandava um emoji triste. Era o tipo de mensagem que me fazia voltar para o jogo, só para não decepcionar ele. A gente ficou assim por meses, jogando, conversando, se conhecendo através de uma tela, até que ele começou a falar de futuro, de morar junto, de sair dessa vida corrida. Ele dizia que lá no Paraná era calmo, que tinha espaço, que a família dele criava gado e plantava milho, que um dia queria me levar lá para conhecer. No fundo, eu sabia que era cedo demais, mas as palavras dele me embalavam. Eu nunca tinha sentido alguém tão presente, mesmo de longe. Em abril, ele começou a falar em vir me visitar. Disse que não aguentava mais ver meu rosto só pela câmera, que queria me abraçar de verdade. No início, eu resisti. Achava perigoso receber alguém que só conhecia pela internet. Mas ele insistia de um jeito doce, quase convincente. Durante esse tempo, ele parecia o namorado perfeito. Mandava mensagens de bom dia e boa noite, me elogiava o tempo todo, dizia que eu era a mulher da vida dele. Às vezes me mandava áudios cantando baixinho, mas junto com as declarações vinham umas atitudes estranhas. Teve um dia que um colega de trabalho comentou numa foto minha. Nada demais, só um elogio. Em menos de 10 minutos, Jonathan me mandou mensagem. Quem é esse cara? Um colega da loja, respondi. Ele demorou para responder e depois mandou só. Ah, tá. Durante a noite ficou frio comigo no jogo, mal falou. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse: não gosto quando o homem fica te elogiando. Eu te respeito, quero o mesmo de você. Fiquei sem graça, pedi desculpa mesmo sem saber pelo quê. Ele parecia satisfeito. Esses pequenos episódios começaram a se repetir. No começo eu achava que era amor demais, mas com o tempo comecei a sentir medo de decepcionar ele. Ele também começou a ter crises de humor. Tinha dias em que falava como se tudo fosse perfeito e no outro sumia sem avisar. Quando eu perguntava se tinha acontecido algo,
Ele respondia com frases vagas. Tô pensando se vale a pena continuar. Aquilo me desarmava. Eu tentava consertar tudo, pedindo desculpa, prometendo dar mais atenção. E era sempre assim. Ele se afastava, eu corria atrás, ele voltava com palavras bonitas. Um dia, quando eu disse que precisava estudar e não poderia jogar, ele mandou uma mensagem que me gelou o estômago. Você anda diferente. Eu sei quando tá me escondendo alguma coisa. Respondi tentando rir, dizendo que ele estava paranoico, e ele simplesmente ficou offline. Fiquei mal o resto do dia, esperando ele aparecer. Só à noite ele voltou, como se nada tivesse acontecido. Disse que me amava e que só tinha medo de me perder. Eu já não percebia mais, mas meu mundo girava em torno dele. As chamadas de vídeo viraram rotina. Se eu estava com o cabelo bagunçado, ele dizia que adorava me ver natural. Se eu não usava maquiagem, ele elogiava mais ainda. Dizia que me preferia assim, do jeito que ninguém mais vê. Essas coisas, no começo, me faziam sentir única. Mas com o tempo começaram a soar diferentes, como se ele quisesse me afastar do resto do mundo. Certo dia, o jogo lançou um modo cooperativo novo, e eu decidi jogar com umas amigas do trabalho. Quando ele viu que eu estava online sem ele, surtou. Mandou várias mensagens seguidas, dizendo que eu era ingrata, que ele passava horas comigo e eu nem lembrava dele. Eu pedi desculpa e ele respondeu: eu só quero você comigo, Tainá. Só comigo. Foi a primeira vez que eu senti que aquilo não era mais saudável. Mesmo assim, em maio, ele veio me visitar. E por uma semana, parecia que todas as minhas dúvidas tinham sumido. Ele era gentil, atencioso, sorridente, ajudou meu pai a arrumar a cerca do quintal, elogiou minha mãe o tempo todo e todo mundo gostou dele. Mas depois que ele voltou para o Paraná, o controle ficou pior. Ele dizia que eu o deixava ansioso, que eu não dava atenção, que se eu terminasse com ele, ele não aguentaria viver. Eu já não dormia direito. Sonhava com o som das notificações do celular. Às vezes acordava no meio da noite, achando que o telefone estava vibrando. Em julho, ele começou a insistir para eu visitá-lo. Disse que já tinha comprado as passagens, que a mãe dele estava animada para me conhecer. Acabei adiando a viagem. Disse que estava sem tempo, que o trabalho estava puxado. Ele ficou chateado, mas acabou cedendo. Só em dezembro, quando ele insistiu para eu passar o fim de ano com a família dele, mesmo com todos os sinais de alerta, eu aceitei. Porque naquela época, o medo de perder ele era maior do que o medo do que estava por vir. Contei para Esther, minha irmã mais nova, sobre o convite, meio envergonhada. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois disse que eu não devia ir sozinha de jeito nenhum. Se você for, eu vou junto, falou sem me dar escolha. Disse que não confiava em eu viajar tantas horas sozinha e que queria conhecer de perto esse tal de Jonathan. Que eu deixei, porque no fundo queria essa companhia, ainda que não admitisse. E se não fosse ela, talvez eu nem tivesse coragem de ir. Jonathan não gostou muito da ideia de ela ir junto. Disse que queria que fosse um momento só nosso, mas eu insisti, e ele acabou cedendo, dizendo que não queria me ver triste. Hoje penso que talvez ele tenha deixado porque achou que poderia controlar as duas. O ônibus saiu ainda de madrugada e o frio da estrada era cortante. A viagem até o Paraná foi longa, a poltrona era dura, o ar-condicionado gelado demais e o som do motor parecia vibrar dentro da cabeça. Foram quase 15 horas atravessando plantações, retas intermináveis e paradas em postos com cheiro de diesel e café velho. Jonathan me mandava mensagem o tempo todo perguntando onde eu estava. Já chegou em Campo Mourão? Tá tudo bem? Falta muito. Eu respondia sempre, tentando parecer tranquila, mas o estômago estava embrulhado. Não era ansiedade boa, era outra coisa. Um peso que vinha crescendo desde julho. Quando o ônibus parou no terminal de Guarapuava, ele já estava lá. De longe, me acenou com aquele mesmo sorriso que eu conhecia das chamadas de vídeo. O abraço foi forte demais, quase sufocante. Finalmente, ele disse, segurando meu rosto. Agora você está no meu mundo. No caminho até a casa dele, ele dirigia rápido, com uma das mãos no volante e a outra no meu joelho. A estrada de chão balançava tanto que parecia que o carro ia desmontar.
Perguntei se ainda faltava muito e ele respondeu curto: falta um pouco. A casa ficava numa fazenda, afastada da cidade, só pasto e um galpão velho por perto. De longe dava para ver a antena de internet meio torta e umas árvores baixas que faziam sombra no portão. A mãe dele apareceu na varanda assim que chegamos. Não sorriu. Então é você a moça do Mato Grosso? Perguntou, olhando de cima a baixo. Assenti, tentando ser simpática, mas ela já tinha virado as costas. Lá dentro, o cheiro era de madeira antiga e gordura. O pai dele estava na sala vendo TV. Nem levantou. Só acenou com a cabeça e continuou assistindo. Jonathan me levou para conhecer os cômodos, orgulhoso. Aqui é simples, mas é casa de verdade, ele disse com um sorriso meio torto. O quarto em que eu e Esther íamos dormir era pequeno, abafado. A janela quase não abria e o colchão afundava no meio. Ela me olhou com uma cara que dizia tudo. O que a gente está fazendo aqui? Naquela primeira noite, o jantar foi desconfortável. A mãe dele falava comigo com um tom estranho, como quem testa o limite do outro. Vocês lá em Dourados são muito de cidade, né? Aqui o povo é mais pé no chão. Sorri e respondi o que deu. Jonathan ficou quieto, mexendo no prato, parecendo impaciente. Quando fomos para o quarto, ele me abraçou por trás e sussurrou: "Tava com saudade, mas você me deixou muito tempo sozinho." O jeito que ele disse me arrepiou. Não era carinho, era cobrança. Nos dias seguintes percebi o quanto ele tinha mudado. O rapaz doce que me mandava textos e falava do futuro agora era alguém controlado pela raiva. Na primeira noite, depois que todos dormiram, ele me contou entre goles de cerveja que já tinha tido problemas com os pais, que o pai o achava fraco e a mãe vivia passando a mão na cabeça dele. Disse que, quando era adolescente, se envolveu numa briga e passou uns meses fora da escola. Falava disso rindo, mas o jeito como apertava o copo deixava claro que não era brincadeira. Foi ali que percebi que por trás daquele jeito calmo existia uma raiva antiga, guardada. Uma raiva que a família parecia fingir que não via. Se eu demorava para responder quando ele chamava, ele dizia: "Você tá me provocando, né?" Se eu saía com a Esther para andar no quintal, ele aparecia logo atrás, fingindo que era coincidência. Aos poucos percebi que aquilo não era só sobre ele. A casa inteira respirava o mesmo tipo de autoridade silenciosa. A mãe dele falava pouco, mas observava tudo, e às vezes eu via um orgulho disfarçado quando ele me corrigia de forma áspera. Era como se ela enxergasse nisso um sinal de força, não de crueldade. Um dia, ouvi sem querer uma conversa dela com a avó. "Homem tem que saber mandar, senão perde o respeito." "Igual o pai dele", respondeu a velha, rindo. Foi ali que entendi que o comportamento de Jonathan não era um desvio. Era herança, uma forma de amor distorcida que passava de geração em geração até se tornar costume. Uma tarde, enquanto eu lavava roupa no tanque, ele apareceu do nada. Disse que eu estava demorando demais e perguntou com o rosto colado no meu: "Tava pensando em fugir, é isso?" Antes que eu respondesse, ele me empurrou contra a parede de tijolos. O sabão escorregou das minhas mãos e eu senti o ombro bater com força. Ele respirava pesado, os olhos arregalados. "Não tenta me enganar, Tainá. Eu sei o que você pensa." Quando me soltei, ele sorriu, como se nada tivesse acontecido, e disse: "Te machuquei? Desculpa, é que eu te amo demais." Naquele momento eu entendi que aquilo não era mais ciúme. Era perigo. Foi ali que decidi. Precisava sair dali de qualquer jeito. Esther começou a ficar desconfiada. Um dia me puxou para o quarto e sussurrou: "Ele é diferente pessoalmente. O jeito que ele te olha é estranho." Eu tentei justificar, disse que ele só estava estressado, mas no fundo eu já sabia que algo estava errado. A mãe dele me tratava com frieza. Um dia pedi para usar a máquina de lavar roupa e ela respondeu sem nem olhar para mim: "Aqui a gente não estraga energia com luxo. Cada um lava o que é seu." Acabei lavando tudo na mão, no tanque, com a água gelada cortando meus dedos. Jonathan começou a beber de novo. Um amigo dele, um cara de barba rala e sorriso debochado, vinha quase todo dia. Quando estavam juntos, ele mudava completamente. Falava alto, ria de qualquer coisa e me ignorava. Uma noite ele chegou fedendo a cerveja e cigarro.
E quando eu perguntei se estava tudo bem, ele respondeu seco: "Para de querer mandar em mim, Tainá. Você acha que é quem?" Fiquei parada, em choque. Ele bateu a porta do quarto com força, me deixando sozinha. No dia seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. Me trouxe café e disse: "Você sabe que eu te amo, né? Só fico nervoso às vezes." Eu não respondi. O medo começou a tomar conta de mim, de um jeito silencioso. Aos poucos, as brigas ficaram diárias, por qualquer motivo. O jeito que eu me vestia, o tempo que eu passava no banho, o modo como a Esther falava comigo. Quando eu tentava me defender, ele dizia: "Eu só tô tentando te consertar." Um dia, fomos numa pizzaria com os pais dele e uns conhecidos. Eu tentei ser educada, conversar, mas percebi que a mãe dele me olhava com desprezo o tempo todo. No meio da conversa, ela soltou alto: "Lá no Mato Grosso o pessoal gosta de comer bem, né? Dá pra ver." Alguns riram. Eu congelei. Jonathan ficou quieto, olhando pro celular. Na volta, esperei que ele dissesse alguma coisa, mas só comentou: "Você podia ter comido menos." Aquilo me quebrou por dentro. No Natal, apareceu a avó dele, uma mulher magra, de voz rouca. Assim que me viu, falou: "Pensei que fosse mais bonita." Ninguém reagiu. Jonathan apenas riu, sem graça. A partir dali, comecei a contar os dias para ir embora. Perguntei sobre minha passagem e ele disse: "Tá comigo, depois te mostro." Nunca mostrava. A fazenda era longe de tudo. O sinal do celular falhava e eu nem sabia para que lado ficava a cidade. Se quisesse ir embora por conta própria, nem conseguiria. Tentei disfarçar o medo, mas Esther percebia. À noite, cochichava para mim: "Ele tá ficando pior, Tainá, e essa casa é esquisita." Eu só respondia: "Fica calma, logo a gente vai embora." Mas no fundo, eu sabia que não estava no controle de nada. No dia 24, durante o almoço de Natal, a mãe dele me humilhou na frente de todos. "Essa menina aí é muito fresca. Não serve para a vida de roça." Eu engoli o choro. Jonathan levantou, foi fumar e me deixou sozinha na mesa. À noite, sentei perto da janela, olhando para o pasto escuro. Esther dormia. Jonathan entrou devagar, se sentou na beira da cama e disse: "Eu te amo tanto que às vezes dá raiva." Fiquei quieta. Ele passou a mão no meu cabelo e completou: "Mas se um dia você tentar me deixar, eu não sei o que eu faço." Foi a primeira vez que eu realmente senti medo dele. Depois daquela noite em que ele disse que não sabia o que faria se eu o deixasse, eu quase não dormi. Fiquei acordada até o sol nascer, olhando para o teto, sentindo o coração bater alto demais. No outro quarto, Esther dormia virada para o canto, com o corpo encolhido. Acho que ela também sentia que alguma coisa ruim estava para acontecer. Nos dias seguintes, Jonathan ficou mais estranho. Alternava entre ser carinhoso demais e completamente agressivo. Às vezes me abraçava do nada, sussurrava no meu ouvido dizendo que eu era o amor da vida dele, e no minuto seguinte gritava por qualquer coisa. Se a comida estava fria, se eu olhava para fora da janela, se eu respirava fundo demais, a mãe dele fingia que não via. Quando ele levantava a voz, ela desviava o olhar e se ocupava com qualquer coisa, lavando louça que já estava limpa ou arrumando a mesa que ninguém usava. O pai só fumava em silêncio, como se tudo fosse normal. A avó dele, a mesma que tinha feito piadas no Natal, apareceu de novo um dia à tarde. Sentou na varanda, olhou para mim e soltou alto: "Essa aí engordou, né? Tá cheia de pelanca agora. O rapaz gosta é de carne firme." As risadas ecoaram e eu quis desaparecer. Jonathan apenas cruzou os braços e olhou para mim sem expressão. Aquilo doeu mais do que as palavras dela. Naquela noite chorei tanto que acordei com os olhos inchados. "Quero ir embora, Jonathan", falei. "Eu não tô bem aqui." Ele levantou da cama devagar, sem olhar para mim. "Não começa." "Eu quero ir embora", repeti firme. "Me dá minha passagem." Ele riu baixo, um riso que não tinha humor nenhum. "A passagem tá guardada. Eu sei o que tô fazendo. Você não vai embora agora." Tentei pegar o celular para ligar para o meu pai, mas não tinha sinal. Nenhuma barrinha. Nem mensagens entravam.
Aqui o sinal é ruim mesmo, ele disse com um sorriso torto. Mas, se quiser, usa o computador. Fui até a sala. Tentei ligar o notebook dele, mas ele colocou a mão por cima da tampa e disse baixo. Eu disse se quiser, não que podia. Voltei para o quarto tremendo. Contei tudo para Esther. Ela ficou branca. Tainá, ele tá te controlando. Isso não é mais só ciúme. Eu sei. A gente precisa ir embora. Como? Nem sei para que lado é a cidade. Passamos os 2 dias seguintes procurando uma forma de sair. Tentamos andar um pouco pela estrada de terra, mas o caminho parecia se estender sem fim, só mato dos 2 lados. Um dia, achamos coragem de seguir mais longe. E de longe vimos uma cerca e uma casinha. Um vizinho, talvez. Esperamos até o fim da tarde, quando Jonathan saiu com um amigo para beber. A mãe dele estava no fundo da casa e a avó dormia na rede. Foi nossa chance. Pegamos as mochilas e fomos andando rápido pela estrada. O sol já estava baixo e o barulho dos grilos começava. Depois de quase 20 minutos, chegamos ao portão do vizinho. Era um homem simples, de uns 50 e poucos anos, com uma camisa velha e chapéu de palha. Quando viu a gente, estranhou. Aconteceu alguma coisa, moça? Eu preciso de ajuda, eu disse com a voz trêmula. Meu namorado, ele não me deixa ir embora. Escondeu minha passagem. Não tenho sinal no celular, não consigo contato com ninguém. O homem me olhou com os olhos arregalados. Calma, entra um pouco. Vamos resolver isso. Ele ainda nem tinha aberto o portão quando ouvimos o barulho do carro se aproximando. O som do motor na estrada de terra ecoava alto. Meu coração quase parou. Jonathan desceu do carro com o rosto vermelho e o olhar duro. Tainá, o que é isso? Eu ia pedir ajuda para falar com minha família, tentei dizer. Ele sorriu, olhando para o vizinho. Desculpa, senhor. É briga de casal. Ela se exaltou, ficou com medo de nada. Eu já vou levar as 2 para casa. O homem olhou para mim desconfiado. Tá tudo bem mesmo, moça? Jonathan se adiantou e colocou a mão no meu ombro, apertando forte. Tá sim, né, amor? Assenti, sentindo a pele queimar sob os dedos dele. O vizinho pareceu hesitar, mas acabou se afastando, murmurando um tá bom, então. No caminho de volta, Jonathan não disse uma palavra. A estrada parecia mais longa do que nunca. Quando chegamos na casa, ele bateu a porta com tanta força que as janelas tremeram. Você acha que pode me fazer de palhaço? Gritou. Eu te tirei da sua vidinha e te trouxe para conhecer o que é amor de verdade, e é assim que você me paga? Eu tremia. Eu só queria falar com minha família. Ele abriu uma gaveta e tirou uma faca de cozinha, daquelas grandes. Eu te amo, Tainá, mas se você tentar me deixar, eu juro por Deus que vai se arrepender. Esther gritou e se colocou entre nós. Larga ela! Ele empurrou minha irmã de lado, e eu ouvi o barulho dela batendo contra o armário. Ela caiu no chão e ficou sem ar por alguns segundos. Quando conseguiu se levantar, os olhos dela estavam cheios de pavor. E foi ali que entendi que a gente precisava fugir naquela mesma noite. A mãe dele apareceu na porta, mas não fez nada. Só olhou, fria. Jonathan, para com isso, disse sem convicção. Vai acabar dando problema. Ele respirava pesado, os olhos vermelhos. Ninguém vai tirar ela de mim. Eu não conseguia me mover, estava paralisada, esperando o pior. O tempo pareceu parar. Depois de alguns segundos, ele soltou a faca na mesa e saiu batendo a porta. O som do motor do carro ecoou pela estrada. Fiquei abraçada em Esther, tremendo. Depois que ele saiu batendo a porta e sumiu de carro, o motor do carro se perdeu de vez na estrada. O silêncio pesou. Ficamos assim por horas, tentando entender se ele voltaria. O som distante dos grilos era o único sinal de que o tempo ainda passava. Olhei para Esther e soube que era agora ou nunca. Pegamos as mochilas e corremos pela estrada escura. O vento frio cortava o rosto e o som dos nossos passos na brita parecia alto demais. A cada curva, eu esperava ver os faróis do carro dele. Caminhamos rápido, quase correndo, até a casa do vizinho. Ele estava na varanda e, quando viu nosso estado, levantou na hora. Eu sabia que tinha algo errado, disse, abrindo o portão. Entrem logo. Assim que entramos, ele trancou e pegou o telefone. Vou chamar ajuda, prometeu.
Ninguém vai encostar em vocês. Enquanto ele ligava para a polícia, um barulho distante de motor fez o sangue gelar. Jonathan estava voltando. O vizinho nos empurrou para um quarto nos fundos e sussurrou: "Tranca por dentro e não sai. Aconteça o que acontecer." O quarto era pequeno, cheirava a madeira e óleo de lamparina. O som dos pneus na brita ficou mais forte. Jonathan gritava lá fora, chamando meu nome, dizendo que só queria conversar. A voz dele era outra, fria, cortada de raiva. O vizinho saiu para frente. Escutei ele falando firme: "Rapaz, você vai embora agora. Eu já chamei a polícia." "Isso é problema meu e dela", Jonathan gritou. "Sai da frente." O barulho de passos rápidos, uma pancada seca, depois, silêncio. Esther apertou minha mão. O coração dela batia rápido, igual ao meu. Alguns minutos depois, o vizinho voltou trancando a porta atrás de si. O rosto suado, o chapéu amassado. "Ele foi embora", disse. "Mas não deve demorar para voltar. A polícia já está vindo." Depois soube que ele não hesitou porque achou que era o certo. Ele me contou mais tarde que tinha uma filha da minha idade. Disse que, quando nos viu naquele estado, lembrou dela e pensou que não poderia se calar. "Silêncio também é culpa", ele disse. Também fiquei sabendo que ele levou um empurrão e caiu, mas nada grave. Mesmo assim, ficou firme até a polícia chegar. O tempo parecia se arrastar. Cada farol que passava na estrada me fazia encolher. Senti o corpo inteiro latejar. Quando finalmente ouvimos a sirene, eu desabei. 2 policiais entraram armados, falando rápido. O vizinho explicou o que aconteceu, apontou o caminho da fazenda. Um deles ficou conosco enquanto o outro saiu com o carro da viatura. Demorou quase 2 horas até ouvirmos novamente o barulho da viatura voltando. Quando saímos, Jonathan já estava algemado no banco de trás. O rosto dele estava sem expressão. Só me olhava, parado, como se me estudasse. Uma parte de mim queria gritar de alívio. Outra, estranhamente, sentiu pena. Era como olhar um fantasma, alguém que eu já amei e que agora me dava pavor. "Você acabou com a minha vida", ele disse, baixo. "Eu te avisei que sem mim você não seria nada." Não consegui responder. Só virei o rosto. A mãe dele apareceu logo depois, trazida pela outra viatura. Gritava dizendo que eu era louca, que eu inventava tudo. A avó também veio xingando, chamando a gente de ingrata. "Foi você quem enlouqueceu o menino", ela berrava. Eu só chorava, sentindo o corpo todo tremer. A polícia nos levou até a cidade mais próxima. Lá consegui ligar para o meu pai de um telefone fixo da delegacia. Quando ouvi a voz dele do outro lado, desabei de novo. Foram horas até ele chegar. Quando me viu, só me abraçou. Nenhuma palavra, só o silêncio pesado de quem não sabe o que dizer. Esther também chorava, abraçada nele. Voltamos para casa no dia seguinte. A estrada parecia interminável, mas pela primeira vez em semanas, o medo foi ficando para trás. Durante o caminho, fiquei olhando o celular. As mensagens antigas ainda estavam lá. "Te amo para sempre. Não sei viver sem você. Promete que nunca vai me deixar." Pensei em apagar tudo, mas não consegui. Parte de mim ainda precisava lembrar o que me fez cair naquela armadilha. Porque foi isso que foi, uma prisão disfarçada de amor. Nos dias seguintes, a polícia ligou várias vezes para atualizar o caso. Jonathan foi preso por agressão e ameaça. A família dele tentou reverter, dizendo que eu inventava tudo, que era uma briga de casal exagerada. Mas o vizinho confirmou cada palavra. Se não fosse por ele, talvez eu e Esther nem estivéssemos vivas. As primeiras noites em casa foram as piores. Qualquer barulho me fazia levantar. O som de uma moto passando me fazia correr para a janela. Eu sonhava com a estrada de terra, com o portão, com o olhar dele. Acordava suando, com a sensação de ainda estar presa lá. Minha mãe tentava me consolar, dizendo que o tempo curava tudo. Mas não era bem o tempo. Era o medo que mudava de forma. Ele não sumia, só aprendia a se esconder dentro da gente. Esther, aos poucos, voltou ao normal. Ela dizia que o que vivemos parecia um pesadelo, e era mesmo. Às vezes, quando a casa fica silenciosa demais, lembro da voz dele chamando o meu nome lá fora, e o estômago ainda vira. Alguns meses depois, recebi uma ligação da delegacia.
Disseram que Jonathan confessou parte das ameaças, mas ainda negava ter tentado me machucar. Disse que só queria assustar, como se medo fosse uma forma de amor. Eu desliguei sem dizer nada. Fui até o quarto, abri uma caixa onde ainda guardava a aliança que ele me deu. Olhei para aquele anel barato, que antes eu usava com orgulho, e senti uma mistura de nojo e pena. Joguei no lixo. Desde então, não entrei mais em jogos online. Apaguei meus perfis, mudei meu número, até o nome de usuário que usava sumiu. Era como se eu precisasse desaparecer de tudo que um dia me ligou a ele. Demorei para entender que o perigo não começa com o grito, nem com a faca. Começa no elogio exagerado, na atenção constante, no quero saber onde você está o tempo todo. A gente confunde isso com cuidado, mas é o primeiro passo para perder quem você é. Hoje, quando conto essa história, ainda ouço gente dizer que eu devia ter percebido antes, que foi burrice, que era só terminar. Mas ninguém entende o tipo de medo que é quando alguém faz você acreditar que a sua vida depende dele. E de certo modo, por um tempo, a minha realmente dependia. O processo ainda durou meses, entre depoimentos, audiências e ligações da polícia. A cada notícia eu revivia tudo, mas também me sentia um pouco mais livre. Ele estava preso, e pela primeira vez eu podia andar na rua sem olhar para trás. Voltar para casa foi como reaprender a respirar. Passei meses tentando me convencer de que estava segura, que ele não ia aparecer de novo. E aos poucos o mundo foi voltando ao normal, ou algo perto disso. Ainda olho para trás às vezes, mas agora sei. Amor não é quando alguém diz que vai morrer sem você. Amor é quando alguém te quer viva, livre e em paz. E se hoje eu tô viva para contar isso, é porque mesmo no meio do medo, eu e minha irmã escolhemos fugir. Escolhemos viver. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca fui de me envolver com ninguém pela internet. Sempre achei meio estranho conversar com pessoas que a gente nunca viu de verdade. Mas no começo de 2010, eu estava passando por uma fase meio solitária. Tinha me mudado recentemente por causa do trabalho. Uma distribuidora de bebidas que me deixava o dia inteiro na rua. À noite, voltava para casa exausto, com a cabeça cheia e o silêncio me engolindo. A rotina era sempre a mesma. Jantar qualquer coisa e me distrair no computador até o sono chegar. Foi numa dessas madrugadas que eu conheci Lisandra. Ela tinha deixado um comentário num fórum sobre filmes antigos e o jeito como ela escrevia me chamou a atenção. Parecia alguém sensata, mas com um tipo de tristeza escondida nas palavras. Acabei respondendo o comentário e a conversa começou ali mesmo, no fórum, e depois passamos a trocar e-mails e SMS. Ela disse que era de Alagoas. Dava aulas particulares de inglês e passava muito tempo sozinha. No início, foi uma troca leve, música, cinema, lembranças aleatórias. Só que havia algo diferente nela. Uma sinceridade que soava meio dolorida, sabe? Como se ela tivesse algo que nunca dizia por completo. Com o tempo, as conversas ficaram mais frequentes. Eu acordava e já via a mensagem dela, sempre à noite. Era curioso. Ela nunca aparecia durante o dia. Uma vez brinquei com isso. Perguntei se ela era vampira. Ela só respondeu: "O dia é difícil para mim." Fiquei sem graça de insistir. Parecia um assunto delicado. Com o passar das semanas, ela começou a falar de um ex-namorado. Dizia que tinha sido o grande amor da vida dela, mas que ele a traiu e sumiu. Falava com uma mistura de raiva e apego. Às vezes parecia até se culpar por ainda sentir falta dele. Eu ouvia, ou melhor, lia, e tentava mudar de assunto. Mas ela voltava nisso com frequência. Disse que se sentia vazia desde que ele foi embora, que eu era uma presença boa, que fazia ela se sentir menos sozinha. Essas palavras mexiam comigo mais do que eu queria admitir. Com o tempo, começamos a criar pequenos rituais. Toda noite, antes de dormir, ela me mandava uma música. Dizia que era para deixar o coração respirando. Eu fazia o mesmo. Às vezes passávamos horas apenas ouvindo as mesmas canções e trocando mensagens curtas,
como se o silêncio entre uma frase e outra também fosse conversa. A verdade é que ela começou a fazer parte da minha rotina de um jeito que eu nem percebi. Quando o celular vibrava, eu já sabia que era ela. E se demorava, o vazio parecia diferente, como se algo faltasse no ar. Ela tinha esse costume de aparecer só à noite, sempre com mensagens longas, quase poéticas. Falava muito sobre a escuridão. Dizia que à noite as coisas pareciam mais verdadeiras. No começo achei bonito, depois comecei a achar estranho. Tentei ligar para o número que ela tinha me passado no MSN. O telefone atendia, mas o que eu ouvia eram ruídos, um chiado forte. Às vezes um som abafado, como se alguém chorasse do outro lado. Desligava assustado e mandava mensagem perguntando o que era aquilo. Ela sempre dizia o mesmo, que tinha falado comigo normalmente e que talvez fosse problema na minha internet. Aquilo começou a me incomodar. Uma parte de mim queria acreditar nela, mas outra parte sentia que algo estava errado. Mesmo assim, eu continuava falando com ela. E quanto mais falava, mais envolvido eu ficava. Lisandra dizia que não gostava de tirar fotos, que não se sentia bem consigo mesma, que evitava espelho. O perfil dela tinha só umas 3 fotos antigas, com uma iluminação estranha, meio amarelada. Disse que não gostava de mostrar o rosto, que se sentia fora do lugar ultimamente. Eu tentava não pressionar. Ela parecia frágil. Numa das noites em que conversávamos, ela me pediu para contar sobre minha infância. Falei de quando eu e meu pai pescávamos no rio, e ela respondeu com uma história parecida sobre o avô que ensinava a desenhar ondas. Foi a primeira vez que senti que ela ria de verdade. Era um riso que dava vontade de proteger. Desde então, comecei a pensar nela fora das telas. Imaginava o som da voz, o jeito de olhar. E percebi que pensar em Lisandra me trazia uma calma que fazia falta há muito tempo. Uma madrugada, perto das 2, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava se sentindo mal, que a cabeça dela estava escura. Perguntei se queria que eu ligasse, e ela topou. Quando atendi, o mesmo barulho. Chiado, interferência, um som distante de respiração pesada. Eu dizia, Lisandra, tá me ouvindo? E nada. Depois de alguns segundos, desliguei. Mandei mensagem dizendo o que tinha acontecido. Ela respondeu logo depois, como se nada tivesse dado errado. Eu falei contigo. Você não me ouviu? Aquela noite me deixou inquieto. Fiquei olhando para o teto, sentindo que tinha algo muito estranho ali, mas sem conseguir explicar o quê. Nos dias seguintes, ela começou a mandar mensagens mais profundas. Dizia que às vezes se sentia fora do mundo, que tudo parecia distante. Uma vez escreveu, "Você é o único que parece real para mim." Fiquei sem saber o que responder. Aquilo me tocou, mas ao mesmo tempo me deu um frio na barriga. Perguntei o que ela queria dizer com "parece real." Ela respondeu, "É difícil explicar. Às vezes sinto que o tempo parou para mim." Depois dessa conversa, ela sumiu por uns dias. A ausência dela me deixou inquieto de um jeito que eu não esperava. Eu tentava me convencer de que era só uma amizade virtual, mas a verdade é que ela já ocupava um espaço que ninguém mais tinha. Eu acordava e olhava o celular antes mesmo de sair da cama, só para ter certeza de que ela tinha voltado. Quando vi a mensagem dela outra vez, senti algo próximo de alívio, como quem reencontra um pedaço do próprio silêncio. Ela estava diferente. As mensagens vinham mais curtas, mais diretas. Parecia cansada. Uma noite, perguntei se estava tudo bem. Demorou horas para responder. Quando respondeu, foi só. Às vezes dói lembrar. Perguntei se era sobre o ex. Ela digitou, apagou, digitou de novo e então mandou. Eu ainda o amo, mas ele me destruiu. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Comecei a pensar que ela precisava de ajuda e, por mais louco que parecesse, comecei a considerar a ideia de ir até Alagoas. Eu queria vê-la. Queria entender quem era aquela mulher que me prendia tanto sem nem eu conhecer direito. Perguntei onde ela morava. Ela me deu uma referência vaga. Disse que morava perto da praia, numa rua tranquila, atrás de uma padaria. Não citou o nome de rua nem número. Pesquisei a região no mapa. Vi que existia uma padaria ali perto.
Parecia real o bastante para mim. Nos dias seguintes falei que estava pensando em visitá-la. Ela reagiu de um jeito estranho, quase apavorado. Não vem, Marcelo, por favor, não precisa fazer isso. Perguntei por quê, mas ela não quis explicar. Disse só que não estava pronta para ver ninguém. O tom dela não era de rejeição, era de medo, e isso só me deixou mais confuso. Escrevi que não queria invadir nada, só queria ver que ela existia de verdade. Ouvir a voz dela sem ruído, olhar nos olhos. Ela demorou a responder e quando veio foi só: "Se você me ver, talvez não me queira mais." Aquilo ficou gravado na minha cabeça. Era como um aviso ou um pedido de socorro. Depois dessa conversa, o silêncio. As mensagens pararam de chegar. Ela não ficou mais online. Nenhuma visualização, nada. Passei noites pensando se tinha falado algo errado, se ela estava bem. Mas quanto mais eu pensava, mais vinha aquela sensação de que tinha deixado algo escapar. Algo importante. Foi aí que decidi ir. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Naquela noite, antes de decidir, ela me mandou uma última mensagem. "Promete que não vai me esquecer mesmo se eu desaparecer um tempo?" Eu fiquei olhando para aquilo por minutos, sem saber o que responder. No fundo, já sentia que a perdia, mesmo sem tê-la. Passei horas lembrando de cada conversa, de cada madrugada em que ela me fazia sentir menos sozinho. E percebi que não era apenas preocupação, era saudade de alguém que eu nunca tinha tocado, mas que parecia morar em mim. A viagem foi longa. Foram quase 2 dias de estrada, atravessando cidades e paisagens diferentes, e o tempo todo uma dúvida me acompanhava. O que eu estava indo fazer ali? Parte de mim achava que era loucura, outra parte sentia que eu não ia conseguir descansar enquanto não soubesse o que tinha acontecido com ela. Cheguei no fim da tarde, o calor era pesado e o ar parecia parado. Maceió era bem mais bonita do que eu imaginava, mas nada daquilo me chamava a atenção. Eu só queria encontrar Lisandra. Peguei um carro por aplicativo e pedi para me deixar no bairro que ela tinha mencionado nas conversas. À medida que o carro avançava, eu reconhecia alguns detalhes que ela tinha descrito. Uma pracinha com coqueiros, o muro com pintura descascada, um cachorro deitado na sombra. Tudo batia com o que ela contava. Quando o motorista me deixou, fiquei parado um tempo olhando ao redor. A rua era simples, com poucas casas e um comércio pequeno na esquina. Perguntei para uma moça que varria a calçada se conhecia alguma Lisandra por ali. Ela pensou um pouco e respondeu: "A filha de Dona Elvira? Faz tempo que não vejo." O coração acelerou. Perguntei onde ela morava e a mulher apontou para uma casa de portão baixo, com cortinas claras nas janelas. Agradeci e fui a pé. Bati palmas e esperei. Uma senhora apareceu na porta de cabelo preso e olhar cansado. "Boa tarde. A senhora é Dona Elvira?" Perguntei. Ela confirmou com a cabeça, meio desconfiada. O olhar dela se demorou em mim por alguns segundos, como se estivesse tentando lembrar de onde me conhecia. Havia algo de espanto misturado com cautela. "Eu sou Marcelo. Sou amigo da Lisandra. Vim de longe para vê-la." A mulher demorou um pouco para responder. Me olhou como quem tenta lembrar de alguma coisa distante. "Entra, meu filho." A sala tinha um ar antigo, cheiro de vela e de flores. Vi um porta-retrato em cima de uma estante. Reconheci o rosto de Lisandra, o mesmo das fotos que eu via no perfil. Senti um nó no peito. Dona Elvira se sentou devagar e ficou me observando. "Você disse que é amigo da minha filha?" "Sim, a gente se conheceu pela internet. Ela parou de responder há alguns dias." Fiquei preocupado. A mulher abaixou os olhos. "E vocês se falavam há quanto tempo?" "Uns 4, 5 meses." Respondi. "Só à noite, né?" Ela perguntou, sem olhar para mim. A pergunta me travou por dentro. "Sim," respondi depois de um silêncio curto. "Como a senhora sabe?" Ela respirou fundo. "A Lisandra sempre foi assim. Gostava da noite. Dizia que o dia deixava ela mal. Mas faz um tempo que ninguém mais fala com ela." Meu coração deu um pulo. "Como assim?" Ela demorou para responder.
Levantou, foi até um móvel e voltou com uma foto nas mãos. Era Lisandra sorrindo, com um vestido branco. Parecia mais jovem. Essa é a minha menina. Assenti, confuso. Sim, é ela. Dona Elvira passou o polegar sobre a foto, como quem limpa a poeira. Muita coisa mudou desde que ela parou no meio da frase. Enfim, ela andava muito triste. Eu comecei a sentir um peso estranho, uma mistura de nervosismo e dúvida. A senhora sabe se ela está bem? Ela não responde minhas mensagens desde a semana passada. A mulher me olhou de um jeito difícil de explicar, um olhar cansado, mas com piedade. Marcelo, você ainda está recebendo mensagem dela? Perguntou num tom baixo. Engoli em seco. Quer dizer, estava antes de vir para cá. Ela ficou quieta por alguns segundos, depois murmurou. Então é bom você se benzer, meu filho. Fiquei sem entender. Por quê? Ela olhou para mim por alguns instantes e depois desviou o olhar. Porque às vezes, quando o coração da gente não encontra sossego, ele procura onde ainda tem lembrança. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o nada, até que murmurou. Depois que o noivo dela traiu, Lisandra nunca mais foi a mesma. A voz de Dona Elvira saiu fraca, como se cada palavra pesasse. Passava os dias trancada. Dizia que não queria mais ver ninguém. Eu tentei ajudar, mas uma noite, quando fui chamar ela para o jantar, já era tarde. Ela engoliu o choro e os olhos marejaram. Foi ela mesma quem fez isso, Marcelo. Se matou dentro do quarto. Desde aquele dia, nada mais foi igual aqui dentro. Tentei entender o que ela queria dizer com desde aquele dia. Perguntei há quanto tempo aquilo tinha acontecido, e Dona Elvira respondeu que já fazia alguns meses. Não soube precisar. Mas o detalhe me assustou. Se o que ela dizia era verdade, Lisandra já estaria morta antes mesmo de eu conhecê-la. Então, como ela podia ter me escrito, se já não estava mais aqui? Não soube o que responder. Senti um arrepio leve, mas tentei manter a razão. Olha, Dona Elvira, deve ter algum engano. Eu tenho as mensagens aqui, posso te mostrar. Peguei o celular e abri o histórico. Ela olhou rapidamente, depois desviou o rosto, como se aquilo a incomodasse. A senhora quer ver? Insisti. Ela negou com a cabeça. Não, filho. Eu já sofri demais com esse telefone. Fiquei ali sem saber o que pensar. A cada frase dela, eu sentia mais o chão sumindo. A mulher se levantou, foi até o corredor e voltou com uma garrafa d'água e um copo. Bebe um pouco, você parece pálido. Enquanto eu bebia, ela me observava de perto, com um olhar estranho, quase curioso. Você me desculpa perguntar, mas você é de Belém, né? Assenti. Ela respirou fundo. Você lembra muito o rapaz com quem ela se envolveu. Quando você entrou, por um instante achei que fosse ele. A mesma altura, até o jeito de falar. Quase deixei o copo cair das mãos. A garganta travou. O ex-namorado dela? Perguntei. Ela não respondeu. Só me olhou por mais um instante e desviou o olhar. Naquele instante, um arrepio subiu pelas costas. Lembrei das vezes em que Lisandra me chamava por apelidos que nunca tínhamos combinado, como se falasse com alguém de outro tempo. Talvez, sem perceber, ela tivesse me confundido com ele, ou buscado em mim o que o outro levou embora. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Só dava para ouvir o barulho do vento lá fora, batendo nas folhas da mangueira. A senhora pode me dizer... Comecei, mas parei. Posso tentar ligar para ela agora, talvez ela atenda. Peguei o celular e abri o aplicativo. A última conversa ainda estava ali. Marcelo, você vai mesmo vir? Tinha sido a última mensagem dela, há 4 dias. Mandei um cheguei. Nada. Esperei alguns minutos, de repente o celular apitou. Uma notificação. Uma nova mensagem. Por que você veio? Senti o estômago revirar. Olhei para Dona Elvira, que estava parada, encarando o aparelho na minha mão. Foi ela? Perguntou quase sussurrando. Assenti, trêmulo. Ela juntou as mãos, fechou os olhos e começou a murmurar uma prece. Eu fiquei ali, sem saber se tinha sido coincidência, se alguém estava mexendo na conta dela ou se tudo aquilo tinha outra explicação. O som de um carro buzinando lá fora me fez despertar. A mulher abriu os olhos e disse, baixinho, amanhã vem o pastor aqui. Talvez seja bom você vir também.
Às vezes, o que precisa não é resposta, é descanso. Saí de lá com a cabeça girando. Enquanto caminhava pela rua, o celular vibrou de novo. Outra mensagem. Você não devia ter vindo, Marcelo. Fiquei parado no meio da calçada, o coração acelerado, olhando para a tela. O sol já estava se pondo e o céu começava a escurecer. Pela primeira vez eu não sabia mais se queria descobrir a verdade. Não consegui dormir naquela noite. Ficava olhando para o teto, com o celular na mão, relendo as conversas. Cada frase, cada emoji. Eu tentava achar algum indício de que tudo aquilo era mentira, algum erro que mostrasse que não era ela. Mas quanto mais eu lia, mais reconhecia o jeito de Lisandra. O modo de escrever, as pausas, até a forma de digitar o meu nome. Por volta das 2 da manhã, o telefone vibrou. Era ela. Você ainda tá bravo comigo? Meu corpo inteiro gelou. Demorei para responder, mas digitei. Lisandra, por que sua mãe me disse que você morreu? Ficou uns segundos sem resposta. Depois veio a mensagem. Que bobagem é essa? Você tá louco? Eu tô viva, Marcelo. Olhei para a tela sem acreditar. Respondi. Sua mãe me mostrou sua foto no cemitério. Disse que você se foi há pouco tempo, antes mesmo de a gente começar a conversar. Ela digitou rápido como se estivesse nervosa. Minha mãe precisa de ajuda. Ela não aceita que eu saí de casa. Não fala mais comigo. Ela inventa essas coisas. Meu coração batia descompassado. Então por que você só fala comigo à noite? Perguntei. Porque é quando eu consigo, respondeu. Durante o dia, é como se eu não existisse, só sinto escuridão. Fiquei sem reação. Li e reli aquela frase tentando dar sentido. Você tá em Alagoas agora? Perguntei. Sim, aqui. Você me assustou vindo do nada. Achei que queria me abandonar. Tentei ligar. Ela aceitou a chamada, mas só vieram os mesmos chiados, uma interferência aguda, misturada a soluços. Lisandra, falei com a voz tremendo. Fala comigo, nada. Só aquele ruído e algo que parecia um choro distante. Desliguei com a mão suando. Quando mandei mensagem de novo, ela respondeu. Eu falei com você, tá me ouvindo? Meu microfone deve estar ruim. Eu não respondi mais. Apaguei a conversa e fiquei olhando o reflexo da minha própria cara na tela. Tinha medo de acreditar, e mais medo ainda de não acreditar. De manhã, fui até a casa de Dona Elvira. Ela me recebeu abatida, os olhos fundos como se tivesse passado a noite inteira acordada. Eu sonhei com ela, disse. Sonhei que ela pedia para parar. Ela me fez entrar. O ar da casa parecia mais leve, mas ainda havia algo suspenso, como se o tempo ali tivesse parado. Eu encontrei o celular dela, disse, trazendo uma caixa. Estava guardado desde o enterro. Olhei o aparelho. A tela estava trincada e vi que não havia chip dentro. Tentei ligar, mas ele não acendia. Pensei que talvez alguém tivesse clonado o número, mas a linha dela estava desativada havia meses, segundo a operadora, o que tornava tudo ainda mais estranho. Mesmo assim, as mensagens que eu recebia vinham exatamente do número que ela usava. Aquilo me deixou ainda mais confuso. Tentei ligar para a operadora de novo, achando que podia haver algum erro, mas a atendente confirmou. O número estava fora de serviço há mais de 4 meses. Anotei o protocolo, desliguei e por um instante tive certeza de que alguém só estava me pregando uma peça, até o celular vibrar outra vez, sem mostrar remetente. Ontem, por volta da meia-noite, o celular dela começou a tocar dentro da caixa, mesmo sem bateria. O número que aparecia era o seu. Foi por isso que chamei o pastor. Sentei no sofá tentando entender, o coração pesado. Enquanto eles preparavam a oração, Dona Elvira chorava em silêncio. Eu não conseguia tirar da cabeça a voz dela na mensagem, aquela certeza de que ainda estava viva. Naquele momento, percebi o que realmente me doía. Eu tinha começado a gostar dela, de verdade. Não era só curiosidade. Eu esperava as mensagens dela, esperava a hora de falar, como quem espera alguém que vai mudar o dia. E talvez, sem querer, eu tivesse alimentado algo que ela nunca conseguiu deixar para trás. Quando o pastor começou a orar,
Eu fechei os olhos. Senti o corpo pesar, o som das palavras misturado ao vento que entrava pela janela. E foi ali que entendi a culpa, por ter aparecido tarde demais, por ter dado atenção a alguém que talvez só precisasse de paz, por ter mexido em algo que devia ter ficado quieto. No fim, o pastor pediu para colocar o celular sobre a mesa, fez uma prece curta e apertou o botão até a tela apagar. O que precisa ser desligado, agora está desligado, disse. O silêncio tomou conta da casa. Dona Elvira enxugou as lágrimas e me agradeceu. Ela gostava de você, Marcelo. Eu via pelas mensagens. Talvez por isso tenha te procurado. Você lembrava muito o outro. Naquele instante, tudo pareceu fazer sentido. O jeito como ela me tratava com tanta familiaridade, as lembranças que mencionava como se fossem minhas. Talvez para ela, eu fosse uma sombra do que ficou inacabado. Pensei se, de algum modo, ela tinha me escolhido justamente por isso, por eu lembrar alguém que ela amou e perdeu. Talvez meu rosto, minha voz ou até o nome tivessem despertado algo que ela não conseguia deixar ir. Senti algo diferente, um alívio que eu não esperava. Era como se o peso que vinha carregando nos últimos dias tivesse, enfim, se dissolvido. Pensei nela, nas noites em que dizia sentir escuridão, e tive a certeza de que agora ela podia descansar em paz. Concordei, sem saber o que responder. Despedimo-nos e saí devagar, com um nó na garganta. Do lado de fora, o sol batia forte. O ar parecia mais quente, mais vivo. Quando cheguei ao carro, o celular vibrou no meu bolso. Olhei a tela. Era uma nova mensagem de voz. A data marcava aquele exato momento, poucos minutos depois da oração. Apertei o play. No início, só chiado. Depois, uma respiração leve, trêmula e um som abafado de choro. Por um instante, achei que fosse ilusão, mas então ouvi nitidamente, entre soluços: "Obrigada por tudo." O som se desfez no ar, como se fosse apenas o eco de algo que já tinha terminado. Não parecia um novo contato, e sim o último fio se partindo. Um adeus que já vinha sendo escrito no silêncio desde o início. O áudio acabou. Fiquei parado, olhando o mar à distância, tentando entender se aquilo era um erro, uma coincidência ou alguma coisa que simplesmente não precisava ser explicada. Apaguei a mensagem com as mãos tremendo. Não porque quisesse esquecer, mas porque entendera que aquele "obrigada" era uma despedida. E às vezes é preciso deixar o silêncio falar por quem não volta. Mas mesmo assim senti um aperto no peito, como se ela ainda estivesse ali, em algum canto, quieta, me observando, não por assombro, mas por saudade. Voltei para Belém alguns dias depois. Tentei seguir a vida, mergulhei no trabalho, evitei falar sobre o assunto. Mas às vezes, quando o celular vibra no meio da madrugada, ainda me pego esperando ver o nome dela na tela. Nunca mais apareceu. E mesmo sabendo que foi melhor assim, a verdade é que eu ainda sinto falta dela.